pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de planilhas eletrônicas com a professora Thalia. Estou aqui para dar prosseguimento aos nossos estudos, né? Falando sobre a parte dos gráficos. E agora a gente vai aprender como editar os gráficos. Olha que parte legal! Então a gente já viu como inserir um gráfico, mas agora a gente pode personalizar e modificar. Então, como fazemos isso? Então, é possível personalizar um gráfico gerado pelo Planilhas Google se nós utilizarmos, né, o editor de gráficos. Então, quando a gente cria um gráfico, automaticamente vai aparecer na tela, do ladinho, essa barrinha que vocês estão vendo aqui, essa janela, né, no menu lateral, que vai ser para editar um gráfico. Então, quando a gente quiser alterar a cor, formato, legenda, então, o tipo do gráfico, entre outras coisas. Então, a gente consegue editar tudo aqui do lado. E quando a gente clica lá em inserir gráfico, automaticamente essa barrinha já vai aparecer. Ou se nós clicarmos no gráfico que foi gerado e está lá na página, a gente vai conseguir fazer essas alterações, porque essa janela vai aparecer. Então, basicamente, vocês estão vendo aqui, ó, tem o gráfico que aparece ali na tela e aparece a janela, então, de editor de gráficos. Então, existem dois tipos de menus, né, de edição. Tanto a parte de configuração quanto a parte de personalização, que a gente consegue navegar para fazer esse tipo de alteração. No primeiro menu de configuração, a gente altera geralmente o tipo do gráfico, qual é o intervalo de dados, ou seja, quais são as células que ele está pegando, né, que a gente selecionou para inserir o nosso gráfico, se a primeira linha ela vai ser utilizada como um dos itens ou se vai ser o cabeçalho. Por exemplo, esse gráfico aqui de idade, a primeira linha estava escrito o rótulo idade. Então, ele não usou para contar isso. Então, ele usou só os outros valores a partir da segunda linha. Então, é aqui que a gente clica. Então, lembra que o nosso gráfico anteriormente estava de pizza? Então, eu cliquei aqui e alterei para um gráfico de colunas. E na segunda aba, que é a aba de personalização, traz muito mais opções, como o próprio estilo do gráfico, o nome do título do gráfico, qual é a legenda, quais são as linhas de grade, quais são as marcações. Tudo aqui a gente consegue mexer nesta parte, certo? E mesmo, por exemplo, como que eu faço para mudar o título do gráfico, Thalia? Eu vou começar por aí, porque antigamente estava lá só contagem de idade, né? Automaticamente o Google fez uma contagem das informações que a gente tinha lá. Não foi preciso, por exemplo, que eu falasse, sei lá, 15 pessoas estão de 16 a 18 anos, porque o Google automaticamente fez essa contagem em relação às informações, certo? Então, se eu quisesse agora mudar o título do meu gráfico, era fácil. Eu digitaria, né, nessa parte lá de personalização, no menuzinho de títulos do gráfico e dos eixos. E aí eu consigo mudar qual era a minha fonte, qual era o tamanho, qual é a cor. Então, tudo isso eu poderia alterar, que foi o que eu fiz aqui nesse exemplo, certo? Além disso, nós também temos, né, que no próprio gráfico criado, existem várias opções, né? Então, quando a gente clica nos três pontinhos, no canto superior direito, tem lá os três pontinhos e o que acontece? Tem várias opções, como a parte de editar, que é essa que a gente já está no editor de gráficos, ou mesmo excluir um gráfico que foi gerado, porque geralmente ele é gerado sobreposto às informações que eu tinha na minha planilha. Eu posso fazer o download, né, baixar aquele gráfico como imagem, por exemplo, para usar num relatório, num trabalho. Eu posso colocar aquele gráfico numa página individual. Então, existem muitas configurações e muitas opções. Desta forma, eu vou fazer agora um pouco de prática com vocês para mostrar tudo isso aqui, desde a parte de inserir um gráfico e da parte dessas edições para a gente saber como altera tudinho, tá bom? Bora lá? Vamos para a prática! Como que a gente vai fazer? Eu estou numa planilha que foi criada com dados fictícios relacionados à parte de idade, gênero, cidade e o interesse dos participantes. Imagine que fosse os respondentes de uma pesquisa de opinião sobre o interesse em manutenção de computadores. Então, quais são as pessoas que gostam, que não gostam? Todas essas informações, elas foram catalogadas na minha planilha, que estão aqui divididas, né? A gente tem aqui de A até D, a gente tem essas colunas, são 4 colunas e 16 linhas. Lembrando que a primeira linha é a linha de rótulo, que contém as informações, né, do que é cada uma das colunas, o que é cada uma das informações. Thalia, e se eu quiser gerar um gráfico, então, né, porque a gente precisa gerar um gráfico para poder editar ele, como que eu faria? Então, eu seleciono as minhas informações. Por exemplo, se eu quiser gerar aqui do gênero, eu seleciono as colunas, certo? E venho aqui em inserir gráfico. Pronto, ele vai processar
e taranã, vai aparecer na tela o meu gráfico. Então, ele aparece aqui, ele fez uma contagem. Não foi preciso que eu tivesse que olhar quantas pessoas são feminino, quantas pessoas são masculino, porque ele é inteligente ao ponto de fazer essa contagem e me dar o número para poder gerar as informações. E olha que legal, quando eu passo o mouse em cima aqui do meu gráfico, ele vai me mostrando o que é cada um dos dados. Então, eu posso fechar o editor de gráficos, agora eu volto nele. Mas, olha, quando eu passo aqui o mouse, ele me mostra que existem 7 femininos, que é 46,7%. Então, eu vou passando o mouse e ele mostra tudinho aqui para mim, certo? E automaticamente, como um gráfico de pizza, ele mostrou até o percentual. Ou seja, 7 pessoas, dentro de um total de 100%, representam, então, 46,7% ao todo. Então, ele fez uma contagem em relação às respostas. Então, foi muito legal. Então, tem 7, 8. Então, aqui a gente tem, nesse caso, né? Então, a gente tem aqui 15 respostas, né? Que foi o total de respostas que nós obtivemos. Então, ele já faz esses cálculos e é muito interessante. Então, mais uma vez, como eu já mostrei para vocês na parte que eu comecei a falar anteriormente nesse vídeo, como que eu faço para editar o gráfico? Eu posso clicar nos 3 pontinhos aqui, ó, editar gráfico. E o editor de gráficos vai aparecer aqui. Então, eu posso mudar. Tem a sugestão, né, de gráfico sugerido de pizza. Tem também, assim, de barras, certo? Tem aqui também de, ó, colunas. Então, você pode alterar. Então, tudo isso de personalização é aqui. Se eu não quisesse usar todos os dados que eu selecionei, eu poderia mudar também qual o intervalo das células aqui. Então, eu escolheria, eu quero só até B15. Então, perceba que isso já ia mudar. Ou seja, não pegou aqui o B16. Então, eu sempre tenho que me atentar nisso aqui, certo? Depois eu posso vir em personalizar, que tem os estilos, né? Se é um estilo 3D, perceba que quando eu clico aqui nessa opção, ele já faz alterações. Ou aí eu posso mudar o título do meu gráfico, eu quero que seja somente gênero. Então ele vai mudar para mim gênero lá em cima. Quero que seja negrito. Então tudo isso aqui a gente pode fazer alterações, como a fonte do título, ó. Então a gente vem aqui alterando. Tem a parte da série, então ele pode mostrar, por exemplo, aqui tem inclusive legendas de dados. Essa parte de legendas de dados é muito legal, porque quando eu clico marcado, ele me mostra, olha, que a barrinha aqui equivale a quanto? A 7. Então, fez isso para cada um deles. Então, ó, quando eu tiro, ele tira o número. Então, posso colocar a linha de tendência, que ele vai traçar como se fosse uma linha em relação. A gente vai combinando várias coisas aqui, então é muito legal. Tem a parte da legenda, que eu posso exibir ou não, né? A posição tá automática, eu posso colocar à esquerda, eu posso colocar dentro. Então, tá vendo que aqui a legenda é o quê? O gênero. Então, o que que acontece? Onde eu posso posicionar? Aí tem do eixo horizontal também, o eixo vertical. Eu posso colocar as escalas aqui, o fator de escala pode ser lá 0,1. Aí ele já vai contar diferente. Escala logarítmica, padrão. Tem várias coisas que eu posso marcar aqui e modificar para mim poder fazer essa personalização. E também as linhas de grades e marcações aqui, que entram aqui no meio, por exemplo, que apareceu mais linhazinhas. Então, tudo isso eu venho aqui alterando e adaptando o meu gráfico. Terminei de alterar, é assim que eu quero. Então, posso clicar em fechar. Posso vir aqui nos 3 pontinhos, fazer download. Ele baixa tanto em PDF, em PNG e também em vetor, que é o .svg. Então, você clica aqui em baixar e ele vai salvar o seu arquivo na sua máquina. E tem uma opção muito legal também que eu gosto, é essa opção de mover para a própria página. Quando você clica aqui, ele vai criar uma página do gráfico sozinho, igual a gente tem aqui das planilhas, né? Ó, página 1 e gráfico 1. E aí fica o gráfico aqui todo em tela cheia, todo organizado, para ficar fácil a visualização. Isso ajuda bastante. E se você quiser copiar o gráfico direto para um documento de texto, por exemplo, lá no Google Documentos, é só clicar em copiar gráfico e colar, que é super fácil de poder fazer alterações. Espero que vocês tenham gostado desses detalhes. A gente também pode fazer gráficos em relação a informações filtradas, aí a gente combina conhecimentos que a gente já aprendeu em outras aulas, né? Então a gente pode filtrar, eu quero um gráfico só das pessoas que são de Ubiataba, então eu crio um filtro e depois eu gero o meu gráfico em relação àqueles dados que foram filtrados. Posso fazer vários gráficos ao mesmo tempo. Eu posso, por exemplo, vir aqui gerar da idade de novo, ó, inserir gráfico. Outra coisa legal, só para fechar, é que ele fica aqui na tela. E se eu não quiser mover para uma página só, eu posso diminuir o meu gráfico, posso arrastar ele e posicionar.
posso mover ele aqui na minha página só segurando com o mouse, então é muito legal mesmo de se trabalhar. Então vale a pena a gente aprender como manipular os gráficos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Tchauzinho!